quem está conosco hoje é o nosso irmão Vilmar. Jesus Cristo te abençoe. Até às 9 horas, pode se guiar pelo relógio para água fluídica para você. Passaste por mim com simpatia, mas quando me viste os olhos parados, indagaste em silêncio porque vagueio na rua. Talvez por isso apressaste o teu passo, e embora eu quisesse te chamar, a palavra esmoreceu-me na boca. É possível, eu tinha pensado, que já desisti do trabalho, no entanto, ainda hoje, bati em vão de porta em porta, de oficina a oficina. Muitos disseram que já ultrapassei a idade para conquistar o meu trabalho digno, como se a madureza do corpo fosse condenação à inutilidade. E outros, desconhecendo que vendi minha roupa melhor para cuidar da esposa doente, despediram-me apressados, acreditando-me vagabundo sem profissão. Não sei se notaste, quando o guarda me ofendeu, afastando-me da vitrine, a gritar-me palavras duras, como se fosse vulgar malfeitor. Crê, porém, que nem de longe me passou pela mente a ideia do furto. Apenas admirava os bolos expostos, recordando os filhinhos a me abraçarem com fome quando retorno à casa. Não sei se observaste o guarda me afastando mais uma vez, e as pessoas endereçando-me gracejos, porque eu tremesse parecendo embriagado encostado ao poste. Afastaram-se todas com manifesto desprezo. Contudo, não tive coragem de dizer-lhes que não tomo qualquer alimento há 3 dias. A ti, porém, que me fitaste sem medo, ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me estendas. No entanto, acima de tudo, em nome do Cristo que dizemos amar, peço-me restituas a esperança, para que eu possa, mais uma vez, sentir-me apenas teu irmão. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho eu me apresento. Pode ser assim? Que casa maravilhosa, né? Queria fazer a vocês um convite. Prestar atenção nessa pequena narrativa, nessa pequena história. É uma história de Meimei. Mensagem do homem triste. Por gentileza, em uma palavra, como é que vocês poderiam descrever, identificar, reconhecer essa história? Traz para mim, por favor. Uma palavra. Angústia. Angústia. Obrigado. Vai, mais. Preconceito. Ótimo. Mais uma, vai. Tem que chegar numa palavrinha que está aqui, ó. Sofrimento, obrigado. O que mais? Desprezo. Desprezo. Joia. Falta de amor ao próximo. Todo mundo estava conectado com a narrativa, hein? É isso mesmo. Mais uma, vai. Indiferença. O tema de hoje, ele é agigantado. E ainda não vou falar qual que é o tema, eu sei que talvez você saiba, mas confie em mim. É um tema por demais agigantado na vida de cada um de nós. Mas essa palavra indiferença, assim eu gostaria, ela vai se transformar no fio condutor do nosso encontro. E tomara que consigamos, por meio dessa identificação, chegar num ponto que seja bom para que nós possamos olhar para este tema da forma mais prática, mais pessoal possível. Deixa eu pegar aqui. Eu já posso usar aqui, né, pessoal? Como é que eu faço? Aponto para ali? Para cá. Obrigado. Joia. Vou fazer, então, uma breve apresentação. Meu nome é Vilmar Vilaça.
Eu sou esposa da Suzana, que está aqui. É uma alegria gigante estar com vocês, uma honra inenarrável, né? Essa história, como eu disse, ela está ali, ó. Espírito Meimei, Francisco Cândido Xavier, quem a psicografou. Eu trabalho em uma escola, é importante eu dizer isso agora, porque isso também vai nos ajudar, uma escola espírita, não sei se vocês conhecem, é o Colégio Espírita Professor Rubens Costa Romanelli. É um colégio mantido pela Fraternidade Espírita Irmão Glacos, né? É uma escola laica, não professamos lá o espiritismo, mas ela é mantida por uma instituição espírita. E lá eu coordeno alguns segmentos, né? Fundamental 2, ensino médio, e também sou vice-diretor dessa escola. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou colocando isto na minha apresentação. Até bem pouco tempo fazia parte da Companhia Espírita Laboro, que é um grupo de teatro muito conhecido aqui em Belo Horizonte, que apresenta muitas e muitas peças. Tá? Passei? Vamos ver. Como é que eu passo aqui, gente? Aqui, ok. Nós chegamos naquela palavrinha ali, indiferença, né? Indiferença, pessoal, é a palavra que nós gostaríamos mesmo que emergisse dessa narrativa, né? Indiferença é quando nós não temos conexão, quando nós não nos conectamos com algo ou com alguém. Eu queria muito, pessoal, que esse nosso encontro fosse uma conversa. Assim. A casa me trouxe aqui, eu estou sentindo uma paz, apesar de naturalmente o coração disparado, né? É assim mesmo, mas é uma ambiência maravilhosa. Eu gostaria que vocês se sentissem à vontade em trocar ideias, fazer perguntas, trazer suas opiniões. Isso com certeza colabora demais para que seja uma noite boa para todos nós. Né? A mensagem que eu destaquei, tirei do Evangelho, que vai ser representativa desta história e que vai sinalizar um pouco do que queremos trazer quando destacamos da história a palavra indiferença, está ali, ó, Mateus 25, versículos 34 a 36, uma passagem bem famosa. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estava na prisão e foste me ver. Pessoal, esse é o nosso convite. Acredito ser um grande desafio. Eu começarei trazendo aqui para todos nós duas referências importantíssimas que nos dão noção do que nós vamos conversar hoje. E eu não poderia, em hipótese alguma, ter a pretensão de que, nesta noite, nós conseguíssemos sair daqui com alguma resposta definitiva que nos levasse a vencer o que, segundo Kardec, representa duas das grandes mazelas da humanidade. Ao lado do egoísmo, o que temos mesmo? Vocês já sabem, né? O que temos ao lado do egoísmo como grandes barreiras, grandes inimigos da nossa evolução? O orgulho. Orgulho e egoísmo, segundo o Livro dos Espíritos, eu vou mostrar para vocês, representam dois dos maiores entraves, dos maiores obstáculos que nós podemos enfrentar. Dá para dizer que tudo que nós vivemos e que representa algo da nossa infelicidade, da nossa imaturidade espiritual, das nossas imperfeições, dos nossos obstáculos, tudo nasce desses grandes inimigos que nós temos todo dia que lutar um pouquinho por vencer. Mas o nosso assunto é o egoísmo. Olha o que nós temos no Livro dos Espíritos, falando deste grande inimigo, dessa grande dificuldade, que talvez, não sei vocês, mas que eu carrego muito vivo no meu coração, na minha mente, nas minhas decisões, nas minhas andanças pelo mundo. Vou ler para vocês, tá? Ali, ó, Livro dos Espíritos, questão 785, terceira parte do livro, capítulo 8º, da Lei do Progresso. Qual o maior obstáculo do progresso?
Pergunta Kardec aos espíritos. O orgulho e o egoísmo refiram-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O progresso intelectual, ele vai seguir, independente dos nossos avanços de ordem moral. E o egoísmo, portanto, junto com o orgulho, é desses obstáculos que nos trava, que impacta demais nossos avanços morais. E uma outra questão, Livro dos Espíritos, 913, agora dentro do capítulo da perfeição moral, questão 913, pergunta de Kardec. Observem como que há um destaque sobre o egoísmo. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Radical nós entendemos como aquilo que é extremo, né? Aquilo que está mais nas laterais, mais no extremo. A resposta é esta aqui. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Observem. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz. O egoísmo, portanto, está na origem, no nascedouro das nossas mais profundas dificuldades, nos nossos mais reconhecidos vícios e defeitos e dificuldades. Vejam, como este é tido e havido pela a obra kardeciana, e certamente as obras subsidiárias do Espiritismo falam muito sobre este vício da alma, muito provavelmente nós não reunimos condições hoje de, em 45 minutos, criarmos uma estratégia, traçarmos um caminho que fosse assim eficaz a todos nós, que representasse para cada um de nós um salvaguarda. É muito difícil pensarmos assim. Então, qual que é a nossa estratégia? Nós reconhecemos que o egoísmo está conosco. Dá para afirmar assim? Alguém aqui não se reconhece egoísta? Tem vergonha, não. Não sei se você concorda, mas este vício não é daqueles que nós pensamos no nosso dia a dia. Nós não ficamos pensando, ou eu não fico pensando no dia a dia que eu estou mais ou menos egoísta, que eu estou desenvolvendo ou não este vício, porque ele está na origem de todos os outros. É muito provável que quando eu consigo olhar para alguma das minhas dificuldades, eu vejo que eu estou impaciente, eu vejo que eu estou ainda muito reativo, muito responsivo, eu consigo ver algumas dificuldades. Mas eu não vou combater diretamente o egoísmo, não como uma busca da nossa vida. Se você discordar, se tiver uma ideia, traz para mim, tá bom? Eu estou aqui aproveitando o momento para estar com vocês e fazer o melhor que nós podemos. Se uma ideia que eu estou trazendo não é possível nós diretamente, numa única vida, eliminarmos da nossa trajetória o egoísmo, o que nós podemos pensar que pode ser feito para que possamos combater mais perto da nossa capacidade aquilo que é o grande inimigo que nós temos na vida? Todos nós aqui convivemos em várias instâncias, né? Todo mundo aqui, de alguma forma, está em escola, ainda é aprendente, não é? Alguém aqui ainda está aprendendo? Dá para dizer que, de alguma forma, você se encontra numa escola? Pode até pensar que você se encontra na escola da Terra. Vale também. Mas todos nós estamos ainda colocados nessa vida como aprendentes. Ali eu coloquei escola mesmo, lugar onde que a gente vai para aprender. Né? Todos nós estamos envolvidos com algum tipo de trabalho. Nós nos ocupamos. Né? O que fala para nós a doutrina espírita André Luiz? Perguntado sobre o que é o trabalho. Ele responde assim: toda ocupação útil.
Então, sempre que estamos a serviço, estamos trabalhando. E ali também eu estou circunscrevendo, limitando a atuação no nosso trabalho mesmo, profissional, onde que nós estamos atuando no nosso dia a dia. E todos nós estamos nos relacionando. São instâncias da nossa vida. Está correto isso? Escola, trabalho, relacionamentos, pode pensar até em outras instâncias. Nós transitamos aqui na Terra por meio destes lugares. E o que nós basicamente fazemos quando estamos envolvidos assim, na escola, no trabalho, nos relacionamentos? Basicamente, nós somos convidados a resolver problemas, eliminar dificuldades, refazer trajetórias e caminhos. Se você está na escola, o que você tem que fazer para os mais novinhos aí? Você tem que resolver. E quando eu falo problemas, não é só da matemática, da física, da química. Resolver problemas é identificar aquilo que te desafia, aquilo que ainda não é de sua posse, do seu conhecimento, e você precisa lidar com aquilo e aquilo passar a ser da sua cultura, do seu conhecimento. Resolução de problemas. Língua portuguesa, ciências, história, projeto de vida, qualquer que seja o lugar, você precisa resolver aquilo. Problema aqui, vamos entender isso, né? Não é aquilo que nos atrapalha, é aquilo que nos desafia. Perfeito? No trabalho, a mesma coisa. Pode se colocar aí no seu ambiente de trabalho. Você basicamente é convidada todos os dias a resolver algum problema, alguma demanda, algum desafio. Faz sentido isso para vocês? E nos relacionamentos? Como é que é, pessoal? Nós também estamos ali, neste lugar que é ponto de evolução para o ser, como todos os outros. Nós estamos ali também olhando para as dificuldades, olhando para os problemas. Nós precisamos olhar para o problema. Nós precisamos identificá-lo e, a partir desse momento maravilhoso, vê se você concorda, que é a identificação do problema, aí sim, reunimos condições de passar a lidar com ele. Nem sempre, diante de um problema, nós vamos reunir condições imediatas de resolvê-lo. Nós precisamos de mais tempo, mais experiência, precisamos de ajuda, né? Precisamos de alguém que esteja ao nosso lado, mais experiente, para nos indicar, não fazer por nós, mas nos indicar caminhos, sugerir que aquilo já foi vivido por ele e você pode fazer dessa ou daquela forma. De toda forma, esse convite é um convite perene, um convite para uma vida inteira. Você, pergunta curiosa aqui do Vil. Pode me chamar por Vil, se quiserem, tá? Pergunta que me veio aqui de curiosidade, um improviso. Já resolveu algum problema hoje? Pensa aí. Ou, se não resolveu, vou melhorar a pergunta. Já se deparou com um problema hoje? Todos os dias, né? É assim que nós estamos sugerindo. Nós aqui, neste planeta, que transiciona muito bem para um mundo melhor, de regeneração, né? Nós ainda somos convidados a todo dia, né, assim a gente fala, encarar um boi pelo chifre, né? Pegar um boi todo dia e vencê-lo. Mas a pergunta é esta, pelo menos hoje, você se identificou, se deparou com um problema? Melhor dos mundos. Se você se identificou, se deparou com um problema, você o percebeu. Você conseguiu olhar para ele. Resolver ou não é a segunda página desse livro. A primeira é dizer, estou diante de um problema, e agora o que eu faço? Aí, certamente, os contextos, os amigos, a família, a sua intimidade, os seus pensamentos, suas emoções, serão os recursos que você vai lançar, que nós vamos lançar a mão para começarmos a resolver os problemas. É muito provável, agora eu vou dizer por mim apenas, porque fica melhor assim, que há problema que te acompanha, ou que me acompanha há muito tempo. Anos que eu vou lidando com as minhas sombras, aquilo que não está resolvido ainda, aquilo que está a meio caminho ou no início, mas eu já consigo olhar para ele. Eu já consigo identificar. Nós vamos entender onde é que essa minha fala, eu vou reforçar aqui, fazer uma lembrança. Não queria que nós perdêssemos de vida a palavra indiferença. Já vou fazer um spoiler. Na história que eu contei para vocês, do Mensagem do Homem Triste, e também na mensagem de Mateus,
O que nós podemos didaticamente entender? Diante do outro que sofre, diante do outro que te aborda, de alguma forma, não precisa ser o indigente, como foi representado na história, perfeito? Mas diante do outro que está com você, a indiferença, ou melhor, a percepção, a empatia, te faz movimentar-se para ele, te faz se colocar ao lado dele. O que a indiferença faz? Não foi que falando na passagem? Tive frio e me deste de vestir. Não houve indiferença, percebe? Houve a percepção, a identificação, houve a sintonia. Na mensagem, na história lá do homem triste, a mesma coisa. Ele foi observado. Então, a palavra indiferença aqui, em princípio, sugere que eu deva fazer, para vencer a indiferença, deva fazer um movimento em favor do outro. Tá certo isso? Faz sentido para você? Quando nós não somos indiferentes ao outro, nós, de alguma forma, nos movimentamos até ele. Qualquer que seja o movimento, pessoal. Pode ser aquele mais clássico, a caridade material, pode ser uma escuta, um colo, um olhar, né? Pode ser qualquer coisa que saia de você para ele. Este é um movimento maravilhoso. É um movimento incrível. E não sei vocês, quando eu consigo, muito de vez em quando, realizar esse movimento, muito de vez em quando não, preciso ser justo comigo. Não é assim tão muito de vez em quando. Quando eu consigo me movimentar em direção ao outro, a sensação é muito agradável. Porque alguma coisa foi feita, saiu de mim. Perceber isso é muito bom. Mas a palavra indiferença aqui para nós, eu gostaria que assumisse um outro viés de análise, que eu vou falar daqui a pouquinho. Até aqui, como é que estamos? Está confusa a minha fala? Se tivesse, me ajuda. Salva aquele que veio aqui pela primeira vez, está com vergonha, com medinho, aí você não me deixa sozinho, não. Pode ser assim? Podemos seguir? Alguém chamou? Obrigado. Então, neste viés, nesse entendimento de que nós nos movimentamos, à medida do possível, em favor do outro, o que é muito bom lembrar? Eu tenho que retomar aqui o nosso tema. E ele está lá em caixa alta, a maior palavra dessa apresentação é egoísmo. E sim, o convite hoje, como chão de transformação moral, é de alguma forma vencermos o egoísmo que habita em nós. Perfeito? É um convite que não só hoje, obviamente, mas a vida inteira, nos chega para que nós, aos pouquinhos, irmos nos transformando. Né? Transformação moral é algo que acontece, é individual, obviamente, mas acontece no tempo e no espaço. As condições, a vontade, o desejo, o contexto, tudo isso vai nos ajudando a nos transformarmos um pouquinho. Até porque nenhuma transformação moral acontece por decreto. Então, imaginemos uma situação muito hipotética. Hoje, tendo a felicidade de falar para você sobre egoísmo, criaríamos uma expectativa de que vamos sair daqui renovados, isentos de qualquer mazela, qualquer. Se o egoísmo é pai de todas elas, de todos os vícios, e nós vamos, hipoteticamente, criar a expectativa de sairmos daqui isentos de egoísmo, sairíamos daqui, né, cada um para os seus lares, completamente como espíritos reformados. É isso que vai acontecer? O que vocês acham? É claro que não. Nem se pode cogitar de imaginar que de hoje para amanhã profundas transformações morais acontecerão no nosso íntimo. Ao mesmo tempo em que é possível acreditar, não pela fala deste que aqui está, mas por tudo que aqui vivemos hoje, é possível acreditar que alguma coisa sim vai ser transformada. A evolução não dá saltos. Né? Não se espera de nenhum de nós, por decreto, que nos transformemos assim, a toque de caixa. Se alguém aqui já tentou, depois de qualquer situação assim favorável, estabelecer para si mesmo nunca mais errar naquele ponto, é provável que não tenha tido tanto sucesso assim.
Mas é muito provável que a memória, que as oportunidades, que a recorrência vá nos trazendo novas condições de, aos pouquinhos, irmos nos transformando. Nem é humano acreditar que nós conseguiremos transformações assim tão definitivas. Que bom que ninguém nos cobra isso, né? Às vezes, nós nos cobramos, o indivíduo se cobra, né? Não, eu ainda faço isso, ainda faço aquilo. Eu ainda estou tropeçando nesse aspecto. É isso mesmo. Que bom que você está reconhecendo, que nós estamos reconhecendo. Olha que bacana. Em qual aspecto estamos tropeçando? Aí a palavra indiferença passa a chegar até nós com o conceito que eu gostaria de trabalhar. Então, se eu consigo observar, se eu consigo reconhecer onde é que eu estou tropeçando, é motivo de dar graças a Deus. Porque nós ainda tropeçamos sem reconhecer, opa, estamos indiferentes onde estamos caminhando. E aí vamos tropeçando, indiferentes a nós mesmos, e continuamos alheios àquilo que já deveria ser, de alguma forma, pelo menos, a chave da noite, pelo menos visto por nós. Aí o que nos fala Emmanuel sobre a indiferença? Vejam, a indiferença está colocada aqui sobre dois aspectos, portanto. A indiferença que, rotineiramente, nós vivenciamos quando não observamos o outro, mas, e aí para nós é ponto-chave, a indiferença que nós estabelecemos em não perceber onde é que nós estamos pisando. Como ainda vamos tropeçando. Emmanuel fala isso para a gente no livro Fonte Viva. Olha só, a indiferença é o gelo que endurece o coração e adormece a consciência. O amor, ao contrário, é o fogo que aquece, ilumina e transforma. Pessoal, trazer essa mensagem no lugar do relacionamento humano, eu com o outro, eu com a sociedade, eu comigo mesmo, é muito importante. É preciso entender que ser indiferente faz com que nós estejamos, de alguma forma, esfriados. Nem morno, esfriados. Não ser indiferente, portanto, nos coloca aquecidos, nos coloca avivecidos. Muito melhor que essa indiferença não aconteça de nós para conosco mesmo. Porque não é muito... A gente aprende isso. Eu preciso olhar para o outro e cuidar dele. Nossa educação é muito assim, é muito relacional. É você, depois de ter aprendido certa lição, oferecer a isso ao outro, à sociedade. Mas em boa parte das vezes, esse mesmo movimento de gentileza não é feito voltado de nós para nós mesmos. Você concorda com isso? Você se sente completamente gentil com você mesmo, com você mesma? Você consegue dizer, olha isso, que a forma como você trata o outro, oferecendo perdão, consolo, desculpa pelas ofensas, é a mesma forma que você trata a si mesmo? É bem provável que ainda coloquemos sobre nós uma carga muito maior que colocamos sobre o outro. Nós não podemos ser indiferentes a nós mesmos. Se o nosso ponto aqui, nosso chão, é falar do egoísmo, opa, é possível que nós olhemos em que medida, em que lugar da vida que eu vivo, nos lugares que eu transito, em que medida, olhando para mim mesmo, eu posso identificar esse vício. Não para que eu comece a me julgar e me penitenciar. Minha culpa, minha máxima culpa, né? Eu sou egoísta, eu sou assim, assim, assim. Não, para que eu consiga também olhar para isto e lançar para essa identificação o melhor olhar possível. Eu não gosto muito de trazer exemplo pessoal, não, mas eu vou arriscar. Nem falei com a esposinha que eu traria um exemplo. Posso? Falou assim. Assim, é por sua conta e risco. Estávamos hoje conversando um assunto que me é afligente. Eu estava lá derramando sobre ela uma das minhas preocupações. E ela, muito cuidadosa, trouxe para mim
a visão dela, como é que ela estava me vendo em determinada situação. E ela, muito sincera, me mostrou que ela faz muito, me ajuda demais, e é mesmo, não foi em tom de reclamação, não. Aí, nesse momento, eu estava com esse estudo na minha tela mental o dia inteiro. Eu virei, como poucas vezes eu fiz, eu consegui ouvi-la como ela merecia ouvir, eu falei assim, eu só estou pensando em mim. Eu não considerei, nesta dinâmica relacional, neste ponto, eu não a considerei. Pouquíssimas vezes eu consegui sentir o egoísmo. Eu vou defender a ideia de que o egoísmo não é um sentimento, ele é uma postura. Portanto, diferente do sentimento que é natural, automático, involuntário, o egoísmo ele é uma eleição, ele é uma escolha, porque é postural, porque é comportamental. Mas nesse momento, eu talvez não tenha sentido o egoísmo, mas por aquilo que eu senti, eu consegui identificar muito claramente que naquele ponto eu estava sendo egoísta. Foi para mim revelador. Me chamou? Achei que tinha me chamado a mãozinha assim. Não? Posso seguir, pessoal? E aí eu queria contextualizar. Eu falei para vocês que eu trabalho numa escola. Lá nós atendemos o Fundamental 1, primeiro ao quinto, Fundamental 2, sexto ao nono e o ensino médio. Hoje nós chamamos de anos iniciais, anos finais e ensino médio. E lá, no Fundamental 2, principalmente, nós temos enfrentado alguns desafios, para não dizer muitos desafios. Eu tenho dito para os mais próximos, aqueles lá do colégio, que acreditam numa relação muito fina entre mundos, plano material e plano espiritual, que dá para sentir que a nossa escola, como toda escola deve ser, está passando por verdadeiros ataques. Somos alvo. As relações que nós observamos lá entre as crianças, que são relações, em certa medida, normais, criança faz o quê? Agita, desobedece, desafia, aumenta a voz, silencia. Vale dizer, inclusive, nós temos lá na nossa escola, de 270 alunos, 97 de inclusão. O que nos traz um desafio um pouco maior, não só para incluí-los, mas para entendê-los neste universo relacional, uma quantidade maior, ou uma qualidade maior, mais diversificada, de situações relacionais que nos desafiam. Onde eu quero chegar? Com muita frequência nesse ano, nós temos que conversar com os alunos, notadamente, meninos versus meninas. Então, há uma questão muito importante lá, sobressaltada, de gênero. Meninos que, em muitas situações, agem de forma muito agressiva com as meninas. Meninas que também, de uma forma inesperada, surpreendente até, agem da mesma forma contra os meninos. Há uma diversidade de situações que a gente enfrenta lá. Palavrões, gestos, misoginia, preconceitos de várias ordens. E qual que tem sido, na parte que me compete, e aqui eu não falo para destacar postura do coordenador ou do diretor, não é isso, é porque o que nos resta no contexto escolar? Eu estou dizendo da escola, vê se vocês concordam comigo, porque nós todos aqui somos adultos. E nós temos ainda muito tempo para cuidar das nossas dificuldades. Temos mais recursos, inclusive. Faz sentido para você? Se compararmos os recursos de maturidade que nós temos, são maiores e melhores que os das crianças. Em que pese ou em que favoreça a escuta delas, em boa parte das vezes, ser melhor que a nossa. Então, o que nós temos feito lá com muita frequência? Não deixamos de utilizar os recursos disciplinares que nós temos em regimento interno. Então, nós somos, às vezes, punitivos. Temos que, por exemplo, deixar um aluno em casa para ele com a família refletir sobre determinada situação. A gente fala isso com maior tranquilidade. Ainda não é a escola ideal. Ainda não conseguimos. Mas o que nós mais fazemos lá é trazer os meninos e as meninas e falar assim. Eu converso assim com eles, tá? Carinha, você viu o que você falou com ela? Você percebeu
Qual foi a frase que você usou para essa menina? A menina, a mesma coisa. Você está percebendo como é que você se dirigiu à professora? Coisas assim são rotineiras. Sem contar os casos que nem são tão numerosos de violência física. A nossa escola tem a virtude de conseguir gerenciar isso muito bem, mas como toda escola, esses fenômenos acontecem. Mas um aspecto relacional, né, de contato entre as pessoas, entre as crianças, nos desafia demais. Temos pensado assim, nós precisamos pelo menos, e aí eu retomo o tópico principal, pelo menos mostrar para os meninos e para as meninas se eles estão vendo o que eles estão fazendo. Porque em muitas situações parece-nos que eles fazem e não percebem, não sentem. Ou seja, há alguma coisa de moralidade que ainda não os tocou. Nós não podemos aqui, jamais faria isso, dizer que há um problema na família. Não. Há problema. Identificação disso é difícil. Obviamente que na escola estão sendo fomentados esses fenômenos de violência, de preconceito. De alguma forma, a realidade que nós temos hoje, redes sociais, a imersão no ambiente virtual, um certo deslocamento de responsabilidades. Aqui eu estou sendo um pouco, estou entrando no julgamento, me permitam, me perdoem por isso. Então, em muitas situações, as crianças em casa deixam de ter a tutela dos pais e passam a ter a tutela do equipamento. Isto é muito comum. Então, há muitas questões que a gente tem combatido, mas que principalmente nos preocupa porque as crianças, em boa parte das vezes, nem percebem. É como se não se tocasse. De que falar para uma menina determinada palavra fosse a coisa mais normal do mundo. E você pergunta assim, mas na sua casa, você fala assim com alguém perto da sua mãe e do seu pai? De jeito nenhum. Ele me quebra todo. E é assim mesmo. Mas por que na escola faz? Por que ali se vê nessa condição? Então, reforçando, o objetivo nosso lá, diariamente, é tentar mostrar não só que aquilo que é feito sem pensar, reativamente, está errado. É um desvio de conduta. Mas, principalmente, como é que você sente o que você fez em relação ao outro e à outra? Esse tem sido nosso desafio. Porque se nós não sentirmos, se nós continuarmos indiferentes a como estamos transitando no mundo, muito provavelmente, tudo que nós estamos vendo hoje na sociedade, há leis recentes aprovadas que, tardiamente, visam garantir um pouco mais a segurança das mulheres, por exemplo. Se nada for feito lá na escola, lá no chão de fábrica, na escola, família, muito provavelmente esses fenômenos que nós vemos hoje tendem a, no mínimo, permanecer como estão. É desafiador. Então é isto. Nosso desafio na escola não é ter alunos santinhos que se comportem exemplarmente o tempo todo. Eu falo isso para ele. Carinha, você vai sair daqui e vai errar de novo. E vai tropeçar e está tudo certo. Mas pelo menos eu preciso que nós juntos entendamos que você tem que ver o que você está fazendo. Sentir o que você está promovendo. Porque esperar santificação, por decreto, como dissemos, não é nada factível. Né? Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho. E é o que eu sugeri há pouco, né? Ainda é muito mais fácil para nós deslocarmos nossa visão para o externo do que realizar qualquer movimento que seja o olho em 360, né? Você vira... 360 não, né, pessoal? Da matemática 180, né? Se eu faço 360, eu volto para o mesmo ponto, não é isso? Então eu falei errado, né? Um olhar em 180 graus, né? Eu volto para eu ver a mim mesmo. É nos colocarmos diante do espelho. Não tem metáfora melhor do que nós diante do espelho, né? Jesus perguntou em certo momento os discípulos, o que você vê? O que você está vendo? Então, quando nós conseguimos nos colocar face a face conosco mesmo, no melhor movimento de gentileza possível, porque também não adianta. Você vai para o espelho, aí você fica vendo a ruga, fica vendo a espinha, a falta do cabelo, a camisa amarrotada. É isso que a gente faz, via de regra. Nós, quando voltamos a nós mesmos,
como somos menos gentis conosco que com os outros, nós só identificamos aquilo que está ruim. Só defeito. E o que nós conseguimos fazer em um dia de vida aqui na Terra? Certamente tropeçamos, mas certamente refazemos caminhada. Nós ainda não somos muito bons em nos enxergar melhores do que nós realmente achamos que somos. Não? Vou perguntar de novo. Está muito rápido a minha fala? Jóia. Aí eu queria que vocês, vou até voltar aqui, me ajudassem. Dito o que foi dito, o que você acha para você que é o egoísmo? A palavra por si só talvez traga para a gente algo muito claro, mas eu queria que você falasse um pouquinho. O que você entende por egoísmo? Fala aí, me ajuda. É o fácil e difícil, né? O que é ser, vou ajudar, o que é ser egoísta? Pensar em si mesmo. Pensar em si mesmo. Pensar em si mesmo, está errado? O que você acha? Por que tem erro quando a gente fala que egoísmo é pensar em si mesmo? Porque, às vezes, nós nos colocamos, vê se faz sentido, adorei. Nós nos colocamos no centro e o outro fica onde? Na periferia. Ele é colocado em algum lugar, relegado a algum lugar. O que mais? Pensar em si mesmo. O que mais? Exclusividade. É tudo para mim, só para mim e para o outro nada. Né? Na infância é tão difícil gerenciar isso, né? Quando temos filhos pequenininhos, né? Porque a tendência da criança natural que ela vai descobrindo o mundo e vai querendo o mundo para ela. Né? Se nós não cuidarmos disso, isso se avoluma, fica grande. E aí da infância para a adolescência, com essa mesma noção de que é tudo para mim, exclusivamente para mim, fica difícil depois mudar. Né? Não é assim? Se você vai começar hoje a aprender uma língua, uma outra língua, inglesa, por exemplo, para nós que somos adultos, é fácil ou difícil? O que você acha? Neurocientificamente falando, já está provado que é muito mais fácil, dada a neuroplasticidade da criança cerebral, aprender nessa fase que na fase adulta. A mesma coisa em relação aos avanços de moralidade. Na fase mais tenra, nós conseguimos colocar limites. Eu quero voltar à escola. Não fazem ideia o quanto é difícil mostrar para as crianças o que é limite. E por isso mesmo, falam da forma como falam, agem da forma como agem. Eu gosto de conversar com os pais, às vezes, quando é necessário, e lembrá-los que a escola ela tem um papel, que é o de ensinar. Eu sei que isso é clássico, mas tem que falar sempre com os pais. O papel da escola é ensinar o seu filho. E o seu qual é? Educar. Ao bem da verdade, nós na escola, nós não nos furtamos em trazer muitas noções educativas, principalmente aquelas de aspecto relacional. Você com seu coleguinha, você com seu professor, e lá a gente tenta, né, você consigo mesmo. Mas se passa essa fase, noções assim, muitas vezes vão acontecer, vão se desenvolver, mas por muito mais tropeços, né? Eu fiz uma pesquisa, queria mostrar para vocês. Inteligência artificial é ótima, né? Vou pegar rapidinho aqui, eu vou até às 9, é isso? Certinho? Beleza, estou acabando. Cheguei no ponto que eu queria. Aí eu perguntei assim, o que para vocês, o que para nós é egoísmo? Então nós temos um conceito que seria um conceito muito pessoal, daquilo que a gente sente que está na nossa alma, não é assim? Eu falo, mesmo que não tenha informações teóricas, porque aquilo eu vivo. Então dá para falar sobre os nossos defeitos tranquilamente, né? E se ficássemos aqui relacionando-os, nós teríamos condições não só de identificá-los, mas de falar um pouquinho sobre eles. Então o conceito é isso, o conceito de egoísmo é esse mesmo, né? É o ser no centro, enquanto o outro é, de alguma forma, periférico. É o ser que se vê exclusivo, enquanto o outro, ele não está nada inclusivo, né? Ele está mais também relegado. Aí o que eu fiz? Eu pedi a IA para dizer para mim quais conceitos de egoísmo existem nas mais diversificadas correntes do pensamento humano. Eu
tirei de lá 50 conceitos diferentes. Não estou exagerando não, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vou pegar um, tá rapidinho. Conceito de egoísmo da filosofia. Estoicismo. O que é o egoísmo? Segundo os estoicistas, o egoísmo, veja só que legal, é o apego irracional aos bens externos e à reputação, fruto do esquecimento de que a única verdadeira posse do homem é a sua virtude e a sua razão. Olha a centralidade aí. Não vou ler todos, obviamente. Vou pegar um outro aqui, saindo da filosofia. Depois, Vilma e Érica, deixo com vocês, se vocês quiserem, tá? Vou pegar aqui, ó, da psicologia. Primeiro conceito, lá na psicanálise, com Freud. O que é o egoísmo? É a expressão do princípio do prazer, operando sem mediação, característico do id, que o ego, it, deve domesticar para adaptar-se à realidade e ao superego internalizado, sob pena de neurose ou desagregação social. Você entendeu? Nem eu. Mas fato é que é uma visão da psicanálise sobre o egoísmo. E aqui, brincadeiras à parte, dá para perceber mais uma vez a centralidade do ser. Tá? É essa tese que eu estou defendendo, que é a tessitura desses todos os conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês. Mais um, rapidinho. Agora, vamos ver aqui, da sociologia e antropologia. O primeiro, lá do funcionalismo de Durkheim. O egoísmo é o estado de anomia e de insuficiente integração social, que leva ao suicídio egoísta. O indivíduo, quando desgarrado dos laços coletivos, perde o sentido da existência e torna-se presa de seus impulsos particulares. Vai acompanhando e ver se faz sentido o que eu estou dizendo. Mais um, rapidinho. Economia e teoria política. Liberalismo clássico de Smith. Smith, assim fala, inclusive. O egoísmo, quando canalizado pelo mercado e pela competição, produz o bem-estar coletivo como consequência não intencional. A mão invisível transforma a busca do interesse privado em benefício público, desde que haja liberdade e instituições adequadas. E, por fim, um outro aqui, não vamos discutir todos eles, queria tanto ficar aqui com vocês 3 horas. Agora vejamos, epicurismo. Espiritualidade e tradições religiosas. Obviamente, vou pegar aqui de Kardec. Né? O egoísmo, já lemos, vou ler de novo, é a chaga da humanidade, a principal causa de todos os vícios e a maior pedra de tropeço para a evolução espiritual. Aí, o que eu pedi ainda, não foi criação minha, para a IA. Está ali no quadro. Ó. Eu falei assim, me ajuda a verificar se é possível nós entendermos que todas as correntes filosóficas, antropológicas, políticas, não importa, se elas falam de uma mesma coisa, centralidade do ser, o ser como o alvo de tudo. Ela criou para mim aquela frase ali, eu gostei demais. Olha lá, ó, não é minha não, tá? Uma definição central. O egoísmo é quando minha dor, vou ler de novo, o egoísmo é quando a minha dor cabe no mundo, mas a dor do outro já não cabe mais dentro de mim. Faz sentido para vocês? Se nós lêssemos aqui todas as definições, e fôssemos estudiosos, montássemos um grupo de estudo e tentássemos fazer esta organização textual ao ponto de criar uma síntese que vai nos dizer, afinal de contas, o que é o egoísmo, aquilo ali pode nos atender. Fato é que, quando falamos em egoísmo, essa noção, que é uma noção muito particular, que cada um tem aqui, diz isso, né? Eu preciso agigantar a minha dor, torná-la maior que o próprio mundo, e aí não há espaço para a dor de mais ninguém. É a minha leitura para aquela frase ali, né? E aí, pessoal, para irmos já para um finalzinho, o egoísmo não é um sentimento. Eu já falei um pouquinho, quero só reforçar. O sentimento é involuntário. É provável que você aí esteja experimentando uma série de sentimentos. Podem ser até antagônicos, né? É aquilo que vem sem que nós tenhamos gestão. Nós não temos como controlar o sentimento que nos toca. Já o egoísmo, ele sim, ele é comportamental. Essa é uma ideia que eu gostaria de defender também. Porque se nós temos que olhar para nós, de alguma forma,
para dentro das nossas possibilidades, que podem ser ainda tímidas, e nós temos que trabalhar em vencer aos pouquinhos este vício da alma. Se nós entendemos que o egoísmo, antes de um sentimento, é uma postura, dá para dizermos que está muito mais no campo da escolha que o contrário disso. Poxa vida, viu? Você está dizendo que eu sou egoísta porque eu quero? Não simplesmente assim. Mas nós vamos reconhecer que estamos ou não egoístas, não pelo que sentimos, mas por aquilo que fazemos, pelo nosso comportamento, pela nossa dinâmica de vida. E se nós conseguirmos não sermos indiferentes às nossas posturas, por isso eu faço a conexão com o início do estudo, se nós conseguirmos não sermos indiferentes àquilo que estamos realizando, fica um pouco mais difícil. Mas se lançamos um olhar para aquilo que estamos fazendo, e que muito provavelmente, já que o egoísmo é o pai de todos os nossos vícios, muito provavelmente, combatendo pouco a pouco aquilo que é da nossa postura, da nossa rotina, do nosso dia a dia, das nossas escolhas, muito provavelmente dá para dizermos que estamos sim combatendo o maior dos nossos inimigos, que é o egoísmo. Isso faz sentido para você? Então, é um trabalho, aquele famoso trabalho de formiguinha, né? Nós não podemos eleger para nós mudanças assim tão absurdamente drásticas, porque nós vamos nos frustrar. Amanhã mesmo é provável que eu ainda fale com a minha esposa sem querer. Mas se eu consigo perceber que, olha, foi mal aqui, o fato de parar e dizer assim, eu estou enxergando isso. Eu ainda não consigo combater, mas eu estou vendo, eu não estou indiferente. É para nós ficarmos confortados. Porque em uma vida média de 76 para os mocinhos, quase 80 para as mocinhas aqui no Brasil, são avanços imperdíveis, né? Imperdíveis. É uma postura. Trata-se de como você se posiciona em relação ao outro. É uma configuração relacional que se torna hábito, padrão, segunda natureza. É assim, o egoísmo, muitas vezes, nos identifica como somos. É como se nos representasse, é a nossa personalidade. É inerente, é exatamente isso. É inerente. Certamente, nós não somos viciados ou viciosos porque queremos. Né? A virtude que nós vamos desenvolvendo, essas precisam ser mesmo cultivadas. Mas eu posso mudar a postura. Se é inerente, e se eu consigo ver, se ainda me representa, e eu estou tentando desenvolver com vocês a ideia de que é postural, é uma posição que você assume, né? Da mesma forma que nós fazemos um cafezinho, pouco a pouco, podemos ir modificando pequenos hábitos. Isto é muito importante entendermos assim. Vou pular aqui, a postura por vários motivos, eu quero chegar lá no finalzinho, tá? Nós não somos, portanto, egoístas porque queremos ser egoístas, né? Somente porque queremos. A transformação moral, nós já falamos aqui, não acontece por decreto ou desejo isolado. E para nós irmos para a nossa conclusão, nosso fechamento. Para mim passou rápido. Tô doidão não, né? Passou rápido. O que se espera de nós? Que nós, vou colocar uma expressão ali, que nós, pelo menos, olhemos para isso. Que não sejamos indiferentes. E aí aquela frase, fora da caridade não há salvação, em princípio nos coloca de novo, nós, diante do outro, aquilo que podemos fazer para o outro. Mas o convite aqui é, o que nós podemos fazer para nós mesmos? Que medida de caridade eu estou estabelecendo comigo mesmo? Qual olhar eu tenho lançado para mim, quando eu, no melhor dos mundos, identifico vício? Quando a gente identifica um vício, é muito provável, nós nos julgamos, né? Nossa, eu sou um fracassado. Não consigo acertar. Até hoje eu estou nessa aqui. Puxa vida, não prosperei. A gente fica nesse lugar. Eu fico nesse lugar. Mas quando conseguimos mudar um pouquinho a perspectiva, né? Eu estou vendo aqui vocês. Se eu vou para lá, é o mesmo fenômeno, só que eu vejo de uma forma completamente diferente. É uma mudança é o tal do
dimmer, né? Eu vou graduando o meu olhar. Pessoal, eu queria agradecer tanto. Me senti aqui tão acelerado. Se você sentiu também, me perdoa. A intenção foi colaborar. Eu queria agradecer a Jesus imensamente. Obrigado. Se alguma coisa ficou confusa, por favor, repassem a Vilma, a Érica, que eu faço questão de alguma forma, rearranjar o meu discurso. Que Jesus nos abençoe a todos, fiquem aí, sintam-se abraçados. Se Deus nos permitir, possamos nos ver de novo, tá? Um abraço carinhoso a todos. Ai, que bênção. Obrigado. Obrigado. Deus, Pai de infinito amor, Jesus, irmão, mestre de todas as horas, com os nossos corações em festa, por estarmos aqui reunidos, acima de tudo em teu nome, agradecemos. Que tudo que aqui foi vivido, ouvido, trazido, possa reverberar em nossas almas, colaborando para que nos transformemos pouco a pouco, tendo a tua imagem, os teus exemplos, como norte para as nossas vidas. Que saibamos aproveitar as oportunidades tão maravilhosas que a todo momento caem diretamente do céu sobre nossas vidas, convidando-nos à nossa reforma, a observarmos-nos com mais gentileza, com um olhar de perdão. E assim, mestre, tão felizes que estamos, agradecemos mais uma vez a oportunidade da vida. Rogamos, fique conosco, porque ainda precisamos muito de ti. Graças a Deus, assim seja. Amém.